nós fizemos um evento em conjunto. Verdade. Um evento muito bacana, cheio de empresários, né? Clientes nossos, clientes seus, pessoas que nos acompanham já há algum tempo. E a temática não poderia deixar de ser a famigerada reforma tributária. Uhum. Então eu queria trazer para a mesa aqui para a gente discutir isso um pouquinho, né? As percepções do lado jurídico e as percepções, né, das modelagens financeiras e dos impactos no valuation, que tudo que vem por aí, né, essas mudanças todas, um cronograma, complicações que potencialmente vão acontecer. Como é que é a visão de vocês? Sempre o nosso convidado, né? A bola sempre começa comigo, né? E essa história, a questão da reforma é algo assim, eu fico um pouco assustado. A gente tem andado aí pelo interior de Minas, feito alguns eventos no interior, e assim, é interessante quando você conversa e dialoga com as pessoas, você tem uma percepção que alguns, acreditem ou não, ainda tem o sentimento de que essa questão da reforma vai pegar ou não vai pegar. Aqui no Brasil tem isso, né? Tem essa história de lei que pega, lei que não pega. Isso acabou, né? Tinha esse papo antes, agora a gente não tem a menor dúvida. Quando se fala em reforma, eu acho que a reforma tem um dos pressupostos da reforma que eu sempre discuto, que é um conceito que eu acho que é um conceito muito interessante, que chama de paridade de armas, né? Quando você se coloca num determinado segmento, e aí eu vou ampliar para uma economia como um todo, em que todos aqueles atores, todos aqueles que transitam ali se sujeitam à mesma regra, eu acho que isso é muito positivo. Então tem algo na reforma que causa medo mesmo, que causa essa questão desse sentimento que eu acho que todos, né, de uma maneira geral, estão em relação ao Brasil. Eu não falo da reforma pegar ou não pegar, eu falo desse sentimento de indefinição. E indefinição não pela legislação, mas indefinição em saber se como eu agora altero o meu negócio, como agora eu compreendo o meu negócio para essa nova realidade. Isso é algo muito próprio nosso, né? Igual o técnico, você está falando de futebol, a gente estava brincando ontem, teve uma troca de técnicos aí, e aí os analistas lembrando, pensando que, poxa, a vida do técnico é curta, né? Tirando lá o técnico do Palmeiras, os outros têm uma vida curta aqui no Brasil, então média de 1 ano. E a gente tem isso também em relação à legislação, né? Às vezes a gente começa, reforma foi um pouco disso, a gente começa a ter um sentimento que assim, poxa, agora eu domino esse assunto. E aí vem uma nova legislação e altera algum determinado conceito. Vem a legislação e complementa aquela determinada situação, criando outros aspectos que devem ser considerados. A reforma é um pouco isso, tá? A reforma é um processo que está em curso, e aí você tem por completo uma mudança no sistema tributário de uma maneira geral, uma mudança dos pressupostos, e aí é natural, né, que as coisas vão acontecendo de maneira homeopática. E respondendo a sua pergunta, Bruno, eu acho que é isso. Você pensa bem, é uma realidade. Eu gosto de alguns dados objetivos que a gente tem que trabalhar. Quando você fala em reforma, nós temos que pensar que nós vamos ter um sistema tributário que é muito pouco palatável para o empresário como uma maneira geral. O empresário tem dificuldade. Aquele que é contribuinte do ICMS, ele fala assim, poxa, mas ele não consegue entender a legislação. Nós, operadores do direito, temos que também ter autocrítica para dizer, poxa, você não domina 100% daquela situação. Se você pegar aí um tributarista que trabalha só com ICMS, ele não pode dizer que ele conhece o ICMS como um todo. Seja porque essa é uma legislação estadual que altera em relação a cada estado, seja porque ela é mutante. Então, ele pode dizer que conhece siderurgia, mas talvez ele não conheça do varejo. Ele pode dizer que ele conheça de construção civil em determinada situação, mas não conhece do Simples Nacional. E aí, são esses assuntos que tornam a questão da reforma ainda um assunto mais delicado. Algo que a gente deva até fazer, vou levantar a bola para você, para a gente até fazer um evento aqui, um podcast só para tratar disso, porque eu acho que merece. E aí, por quê? Nós temos esse sistema tributário que apresenta todas essas dificuldades e nós temos o novo, que é novo, que por si só já gera insegurança.